salvação, cura, prosperidade, libertação. Acompanhe agora Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Apresentação, Pastor Leonardo Pinheiro. Olá você querido, olá você querida, que Deus abençoe você poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que alegria imensa, estamos aqui chegando à meia-noite, tenho certeza que Deus Ele já tem feito maravilhas em sua vida. Prepare-se sim para estar vivendo coisas extraordinárias na presença do Senhor. Faça isso, confie no Senhor e faça o bem. E certamente você estará habitando na terra e serendo alimentado por Deus, sustentado pelo Senhor, sustentada por esse Deus maravilhoso. Hoje, segunda-feira, teremos 2 horários para que você esteja conosco no encontro com Deus, às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Você certamente será abençoado, abençoada por Deus, e começando, o primeiro dia útil da semana, o segundo dia da semana, começando aí a semana na presença de Deus, tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. Então não perca mais tempo, esteja conosco hoje, segunda-feira, e prepare-se para viver coisas maravilhosas. Eu sou o pastor Leonardo Pinheiro, pastor da Paz e Vida, e nossa sede estadual aqui no Rio Grande do Norte, na Avenida Senador Salgado Filho, 1950, no bairro de Lagoa Nova. E tenho certeza que Deus Ele vai garantir para você a sua bênção se você comparecer, e certamente Deus irá honrar a sua fé de uma maneira especial. Lembrando que quarta-feira agora teremos a busca pelo Espírito Santo de Deus, e certamente Deus estará abençoando grandemente a sua vida. Não posso esquecer, que agora, terça-feira, amanhã, às 19 horas, teremos o grande dia D, o dia da decisão. Você preparar esse problema que está afligindo a sua vida, e você vai estar conosco, e Deus vai garantir a sua bênção e a sua maravilhosa vitória em nome de Jesus. Pode ter certeza, você vai entrar com problema, mas vai voltar para sua casa levando a solução, porque Deus garante esta bênção em nome do Senhor Jesus. Prepare-se, tá? Na Avenida Senador Salgado Filho, 1950, no bairro de Lagoa Nova. Daqui a pouquinho, o pastor João Ribe Palharim, que é o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, meu mentor e meu líder, estará trazendo para a gente a ilustração do Reino de Deus e também a mensagem dos encontros de Paz e Vida. E também teremos testemunhos de pessoas que vieram à Paz e Vida e receberam a bênção de Deus na sua vida. Está no ar o programa Paz e Vida no seu lar. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, o texto sagrado diz assim: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. É impressionante quando o Espírito Santo me trouxe a inspiração, a revelação do dia D, do dia da decisão. Eu não sabia que Ele iria fazer coisas extraordinárias. E Ele tem feito. Ele tem feito milagres, maravilhas e sinais. No dia da decisão, eu peço para que as pessoas, os membros da Paz e Vida, venham, membros, campanhistas, visitantes, confederados, pessoas que me assistem pela TV, pessoas que me ouvem pela rádio, para virem à Paz e Vida no dia D, trazendo apenas um problema, porque foi a revelação que o Senhor pôs no meu coração. Que quem viesse trazendo um único problema para esta reunião voltaria para casa sem o problema. E é isso que tem acontecido.
milagres extraordinários. A última edição do dia D foi uma coisa maravilhosa. Gente na calçada, a igreja hiperlotada, pessoas recebendo a Jesus Cristo, pessoas sendo curadas. E ao término da reunião do dia D, eu me reuni com todos os pastores da Paz e Vida e assim também todos os estaduais fizeram. Espalhamos aqueles pedidos onde cada pessoa trouxe o seu único problema e em oração clamamos a Deus para que o problema que a pessoa trouxe ficasse na casa do Senhor. E por que eu estou te mostrando tudo isso e falando tudo isso para você? Porque agora, no dia 28, terça-feira, a última terça-feira do mês de julho, nós faremos o dia D, o dia da decisão. Eu quero que você se comprometa com Deus agora a vir no dia 28 às 19 horas. Da igreja local vai sair uma caravana, é só conversar com o pastor local e eu, pastor Neilton Rocha, estarei reunido com todos os pastores da Paz e Vida e nós vamos orar, nós vamos clamar. Você vai vir com um problema, traga apenas um e vai voltar para casa sem nenhum problema. Se programe e esteja conosco no dia 28 de julho, às 19 horas, na última terça-feira deste mês, o dia D, o dia da decisão. Você vai trazer apenas um problema e vai voltar para casa sem nenhum problema. Prepare-se, dia 28 de julho, às 19 horas, o dia D, o dia que Deus vai mudar a história da sua vida. Compareça. Endereços de Paz e Vida. No Rio Grande do Norte, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, Lagoa Nova, próximo à Passarela. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Os religiosos vão condenar o próprio Deus, porque eles não suportam que os pecadores sejam ensinados. O que eles querem? Que os pecadores sejam castigados, que os pecadores sejam enviados ao tormento, que os pecadores queimem no inferno. É isso que eles querem, mas não é isso que Jesus quer. Ele diz: ide e aprendei. Olha, ele veio ensinar, o próprio Deus ensinando os pecadores e ensinando os religiosos. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque se eles se arrependerem, se eles se converterem, eles serão salvos, eles não morrerão. É isso que eu vim fazer aqui na terra. Eu vim ensinar pessoalmente. Chegamos agora à ilustração do Reino de Deus e hoje o tema é o milagre da salvação. Sempre para alegria, chamo agora meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. Algum tempo atrás, um navio de carga teve uma explosão na casa de máquinas, que provocou um rombo violento no casco do navio, e ele começou a pegar fogo e ao mesmo tempo afundar. A tripulação daquele cargueiro desceu rapidamente um bote salva-vidas e 8 marinheiros, 8 homens, conseguiram escapar do naufrágio dentro daquele bote salva-vidas. Mas eles haviam apenas retardado a morte, porque, na verdade, estavam perdidos em alto mar, num denso nevoeiro, e eles sabiam que jamais alcançariam a terra firme. E aqueles homens estavam
atravessando a madrugada naquele nevoeiro em total desespero, com trevas em volta e não sabiam o que fazer. Quando de repente começaram a orar, começaram a clamar a Deus: ó Deus, salva-nos nesta escuridão, salva-nos da morte, salva-nos desse triste destino. E de repente apareceu um holofote, uma luz que foi brilhando no nevoeiro e ficando cada vez mais forte. E era um navio que passava por ali. E eles começaram a gritar, e o navio, vendo aqueles marinheiros no bote, aproximou-se. E os marinheiros no bote salva-vida viram o nome do navio que se aproximava. E o nome do navio era Milagre de Cristo. Os marinheiros comemoraram e eles ficaram felizes e subiram para aquele navio e chegaram em terra firme. E eu quero te dizer da alegria que eles sentiram em dar o testemunho daquele livramento, daquela salvação. E eles podiam dizer para as pessoas: nós fomos salvos pelo milagre de Cristo. E eu te digo que você é como aquele marinheiro, como aqueles 8 homens perdidos em alto mar, rodeados por névoas, no meio das trevas, clamando a Deus: tenha misericórdia de nós, livra-nos da morte e desse cruel destino. E Deus então, ouvindo a sua oração, enviou Jesus Cristo para fazer o maior milagre na tua vida. E Ele, quando estava aqui na terra, Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido, se você está perdida, saiba, agora está chegando a salvação. A luz de Cristo está iluminando a sua vida. A salvação está se aproximando de você. Eu quero que você tome posse dessa salvação. Eu quero que você entre nessa salvação e com alegria você dê o seu testemunho. Eu também fui salvo pelo milagre de Cristo. Turminha, preparados para uma aventura super animada? Chegou o João Ribe Kids, o canal de desenhos cristãos com historinhas educativas, personagens divertidos e muitas descobertas sobre Jesus. Aqui tem risadas, surpresa, momentos engraçados e lições que vão entrar no seu coração. Quer aprender sobre fé, amor, perdão e obediência a Deus de um jeito simples e divertido? Então chama a família, aperta o play e vem ser abençoado. João Ribe Kids. João Ribe Kids. Acesse o canal e confira mais desenhos cristãos para toda a família. Inscreva-se agora e venha fazer parte dessa turminha. Todos nós já perdemos alguém. E a pergunta permanece: os falecidos, para onde foram? E a resposta correta para esta pergunta não está na opinião de ninguém ou na doutrina de qualquer religião. Somente uma pessoa que morreu, foi ao além e voltou pode nos contar toda a verdade sobre a vida além do túmulo. Foi por isso que nasceu este livro aqui, Os Falecidos, para onde foram? E você vai receber um exemplar inteiramente grátis. Os pregadores do telhado imprimiram 200.000 exemplares deste livro
para serem distribuídos gratuitamente em todo o Brasil. E apesar de ser muito, vai esgotar rapidamente. Por isso, dia 14 e 16, na Paz e Vida, chegue cedo para garantir o seu exemplar. E se na sua cidade não tem uma unidade da Paz e Vida, encomende na livraria mais próxima de você. Os falecidos, para onde foram? A resposta para esta e muitas outras perguntas você vai encontrar aqui e surpreenderão você. Venha buscar o seu exemplar na Paz e Vida. É grátis mesmo. Venha receber grátis o seu exemplar deste novo livro de João Ribe Palharim, Os Falecidos, para onde foram? Dia 14, sexta-feira, e dia 16, domingo, na Paz e Vida mais próxima de você. Imperdível. Será que uma coisa tão simples pode realmente mudar sua vida financeira? Assista! Eu venho aqui fazer um agradecimento especial a você que contribui com esta causa, com a pregação do Evangelho, com a impressão do livro Jesus em português, em inglês, em francês, que nós distribuímos no Brasil, na Europa, em outras partes do mundo, inclusive na África. Agradeço muito pela sua generosidade. Nós temos alguns projetos agora importantíssimos para ganhar almas nesses últimos dias. E eu quero suplicar a você, que sempre contribui, que nos ajude agora. É uma causa abençoada e que irá abençoar a sua vida. O que você pode fazer de doação para os pregadores do telhado? Eu vou colocar aqui a conta para que você já vá memorizando. Faça um Pix ou faça uma transferência, mas ajude com o que você puder. Vou fazer um apelo aos que têm mais condições financeiras. Será que você pode depositar ou fazer um Pix de R$1.000 ou mais? É importante. Nós temos um grande projeto. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Tenho certeza que o Senhor irá te recompensar. Eu sei que muitas vezes você tem ajudado generosamente, mesmo quando parece difícil contribuir, mesmo assim você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu te agradeço muito e peço que você contribua mais uma vez generosamente. A obra precisa muito de você. E também quero fazer um apelo a você que ainda não teve oportunidade de contribuir. Faça isso com qualquer quantia. Precisamos que um grande número de pessoas entre nesse projeto evangelístico para abençoar o Brasil e o mundo e também abençoar o reino de Deus. Porque o propósito do Senhor é esvaziar o inferno e povoar o céu. Você pode fazer isso agora? A conta dos pregadores do telhado está aqui, ó. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você quiser fazer um Pix, abre aí o aplicativo do banco no seu celular. A nossa chave Pix é um número de celular também. 11 9 7737 7677. E eu vou te dar o CNPJ, caso você precise. 043 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Vou deixar tudo aqui para dar tempo de você copiar ou fotografar. A sua contribuição sempre foi e é muito importante. Contribua com o máximo que você puder. E eu sei que o Senhor te recompensará. Ele vai te honrar. Deus disse assim: eu honro aos que me honram. E eu vou invocar a bênção de Deus agora para você que sentiu no coração de fazer qualquer doação. Vou orar agora para que o Senhor te retribua 30, 60, 100 e até 1000 vezes mais. Pai querido e Deus amado,
Eu não faço a obra sozinho. Eu preciso do Senhor, do Teu Espírito Santo. E não apenas isso. Eu preciso também de aliados, de pessoas que amam o Teu reino. Porque ninguém consegue fazer uma obra tão grande sozinho. Eu não consigo, meu Deus. E esta pessoa tem me ajudado. Não é de hoje que ela me ajuda com as ofertas, com os dízimos, com as contribuições voluntárias e até com muito sacrifício e generosamente esta pessoa tem contribuído. E agora, meu Deus, mesmo com dificuldades, esta pessoa está dando um jeito de fazer uma doação para a tua obra. Então peço ao Senhor em nome de Jesus que olhe para o coração do teu filho e da tua filha. Por favor, meu Pai, retribua para ela generosamente também 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais e até 1000 vezes mais. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém. Vou recolocar aqui os dados da conta dos pregadores do telhado para você fazer a sua doação, a sua oferta ou depositar o seu santo dízimo. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se for fazer um Pix, a chave é este número de celular, 11 9 7737 7677. E se você precisar do CNPJ, vou colocar aqui também, ó, 043 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Copie ou fotografe isso para você não esquecer. Deus conhece, Deus sabe, e Ele vai te recompensar. Muito obrigado por tudo, viu? E eu sei que o meu Deus é poderoso para te recompensar, te abençoar e fazer valer a pena ser fiel a Ele. Fique na bênção e na paz do Senhor e muitíssimo obrigado. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Hoje eu canto pela paz, canto para ser feliz. Hoje eu canto pela paz e essa paz me faz feliz. Vem aí, Canto pela Paz Rio 2026, dia 29 de agosto, a partir das 4 da tarde, no Parque Madureira, Rio de Janeiro. Vamos juntos cantar e louvar o principal da paz, Jesus! Forme a sua caravana e venha! Entrada franca! Para mais informações, acesse cantopelapaz.com.br. Realização Paz e Vida. Chegamos agora à mensagem do Reino de Deus e hoje o tema é: posso entrar também no seu trabalho? Lucas capítulo 5, versículo de número 3. Pare tudo que você está fazendo agora e lembre-se, é a resposta de Deus para a sua vida. Pode ter certeza disso em nome de Jesus. Sempre com alegria e com muita satisfação, chamo agora meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando João Ribe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível Palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu vou ler o versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu vou ler o versículo 3. E Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém?
Tinha uma multidão cercando Jesus. E ele, então, vê uns barcos ali. E ele entra no barco de Simão e fala: afaste um pouquinho da praia. E de lá, de dentro da água, com a multidão à beira-mar, Jesus começou a pregar. Eu vou reler. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Que pena que não registraram essa pregação. O que Jesus está ensinando e pregando ali, infelizmente eles não transcreveram. Mas Jesus está pregando para a multidão de dentro do barquinho de Simão. Agora eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. E Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Quem crê que isso aconteceu? Levante a mão. Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu na tua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e comece a dar glórias a Deus. E você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/JoãoRibe, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou pelo podcast João Ribe, ou em trânsito em qualquer lugar, junte-se a nós aqui em São Paulo. Dá glória a Deus também. Onde você estiver, não tenha vergonha não, solta a voz. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua, continua, não pare. Pai querido, em toda parte, um número incalculável de pessoas agora te glorifica. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, ninguém quer ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Como é que Jesus entra na vida de uma pessoa? Geralmente é através do seu círculo de amizades. Todos que estão aqui vieram porque talvez um amigo, uma amiga, um parente ou mesmo um familiar, ou eu, através de uma pessoa, você foi apresentado para Jesus e muitos ainda virão, mas sempre desta maneira. Ou um amigo, uma amiga, um parente ou um familiar vai e apresenta a pessoa para Jesus. O caso de Simão foi assim. O irmão dele, o André, chegou para Simão e falou assim: Simão, eu passei junto com o apóstolo João a noite mais maravilhosa da minha vida, porque eu passei essa noite na presença do Messias. Nós conhecemos o Messias, Simão. E o Simão disse: como assim? Nós estávamos lá, à beira do Rio Jordão, há dias com João Batista. Aí o João Batista faz uma pregação dizendo que ele não é o Messias, ele não é o Cristo, que o Cristo virá, mas que ele é tão grande, tão superior a João Batista, que João se disse indigno de se agachar, desatar as correias das suas sandálias e carregá-las. Mas esse é um trabalho de escravo. O João se comparou a um escravo em relação ao Messias que virá? Pois é.
O João Batista, a gente sabe que ele é muito grande, mas ele disse que o Messias que virá é muito maior do que ele. E nós ficamos curiosos. Aí um dia, Jesus aparece, e ele se batiza nas águas do Rio Jordão. E quando ele foi saindo das águas, o céu se abriu, e uma voz disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Nós estávamos lá, nós vimos e ouvimos. Aí o João Batista apontou para ele e disse: é ele, é ele. Ele é aquele de quem eu falava. Ele é maior do que eu, porque antes de mim ele já existia. E nós ficamos olhando para Jesus. E por 2 dias seguidos que Jesus passou ali, João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vez, nós ficamos tão curiosos, Simão, que nós fomos atrás, mas com medo. Porque o João fez uma pregação dizendo que Jesus, o Messias, ele tem uma pá na mão. E com esta pá ele vai recolher o trigo no celeiro. E com a mesma pá ele vai juntar a palha e queimar no fogo que nunca se apaga. Então nós fomos seguindo de longe, com medo, para ele nem perceber. Mas depois ele olhou para trás, nos viu, nós ficamos tremendo. Ele perguntou o que a gente desejava, a gente nem sabia o que dizer. Nós perguntamos aonde ele morava, aonde ele pernoitava, e ele nos convidou para ir com ele. E a gente foi vendo que apesar dele ser tão grande e poderoso, ele é manso, ele é humilde, ele é calmo. Ele tem tanto poder, ele é tão grandioso, mas ao mesmo tempo ele se fez tão pequeno para nós, nos deixou à vontade. E nós pernoitamos na casa onde ele pernoitou, mas a gente nem conseguiu pegar no sono, porque a gente ficava só pensando nele. E que paz nós sentimos enquanto estávamos com ele, enquanto nós estávamos na presença do Messias. Nós vamos te apresentar para ele, tá bom, Simão? O Simão falou: eu quero conhecer esse Messias, quero ver se é mesmo. E aí, quando André foi levando o Simão até onde Jesus estava, antes que Simão abrisse a boca, ou antes que André abrisse a boca, eles nem tinham chegado ainda bem perto, Jesus olhou para o Simão e disse assim: eu sei quem você é. Você é o Simão. Você é o filho de Jonas. O Pedro levou um susto, porque até então, não é? O nome dele não era Pedro. O Simão levou um susto, porque quem falou para Jesus que o nome dele era Simão e que o pai dele se chamava Jonas? Ele olhou para o irmão dele, o André, sem saber o que dizer. Aí Jesus, entrando no círculo da amizade de Simão, entrando naquele grupo de amigos, Jesus agora entra no pensamento e na visão de Simão. Jesus diz uma palavra que é para alterar a maneira que o próprio Simão se enxerga. Jesus entra no sistema nervoso, entra no pensamento de Simão e diz assim: a partir de agora, o teu nome não será mais Simão. A partir de agora o teu nome será Cefas. Cefas é uma palavra aramaica que, traduzida para o latim e para o grego, foi transcrita como Pedro, mas significa pedra. É que na língua latina e na língua grega passaram para o masculino, Pedro. Então teu nome agora vai ser Cefas. E Jesus virou as costas e saiu. Simão olhou para o irmão dele, o André: vem cá, você falou para ele que o meu nome era Simão? Você falou para ele o nome do nosso pai, o Jonas? E o André: eu juro que não.
Palavra de honra aqui não. Eu não falei nada, ele olhou para você, ele sabia tudo, estou te falando, ele é o Messias. Aí Jesus já entrou em duas áreas da vida de Simão Pedro. Entrou no seu círculo de amizades e entrou agora no seu pensamento. O Simão vai ficar pensando nisso o tempo todo. Meu nome é Cefas, meu nome é Pedro, meu nome é Pedro, meu nome é Pedro. E toda vez que alguém o chamava de Simão, ele dizia, não, meu nome não é mais Simão, meu nome agora é Pedro. Olha para mim. Maria, José, Benedito, Antônio, Francisco, Juliano. Olha para mim, Mariana, Mário. Olha para mim, eu não sei o teu nome. Olha para mim, olha para mim. Jesus te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te viu, não hoje, mas desde o ventre da tua mãe. Hoje Ele te trouxe aqui, algum amigo te trouxe aqui, alguém te trouxe aqui, para te apresentar esse Jesus vivo, esse Jesus poderoso, esse Jesus que cura, que liberta, que transforma, que salva. E você está aqui, com a sua identidade. Você já está no círculo de amigos de Jesus. Você já está no grupo de amigos de Jesus. Eu e você fazemos parte do grupo de amigos de Jesus. Mas agora Jesus está entrando no teu pensamento. E Ele vai entrar no teu pensamento do mesmo modo que Ele entrou no pensamento de Pedro. Eu não vou te falar o teu novo nome agora. Nem Ele vai te dizer o teu novo nome agora. Ele vai esperar que você, durante esta vida, caminhe o tempo todo com Ele, resistindo às tentações, fugindo do pecado, fazendo tudo para agradar ao Senhor. Ele vai esperar até o último momento, e se você chegar até o fim e vencer, Ele disse algo que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Ele disse, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e nesta pedra, e nesta Cefas, e nesta pedra, um novo nome escrito, que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Você é Cefas. A tua pedra, se você aguentar até o fim, a tua pedrinha está garantida. O novo nome escrito lá na glória, que só você irá saber. Ele tem um novo nome para você. Uma vez eu estava em Portugal e eu vi meu nome escrito em hebraico. Meu nome já é difícil. Em hebraico, então, e eu vi meu nome, ele foi escrito na parede do quarto do hotel que eu estava deitado. Eu fiquei muito emocionado. Meu nome em hebraico é bonito, mas tem um outro nome lá. Tem um outro nome lá que eu ainda nem sei qual é. É por isso que eu não me desvio, por isso que eu não me afasto, e aconselho você a não sair do grupo de amigos de Jesus, a não sair do círculo de amizades de Jesus, porque aqui estão todos os amigos de Jesus. Todos nós somos amigos do Senhor. Você está conhecendo este Jesus. Talvez já o conheça, mas há muito ainda a conhecer. Eu já tenho muitos anos que estou pesquisando sobre Ele, lendo sobre Ele. Tudo que vem à minha mão, eu estudo, eu pesquiso. E eu confesso que ainda não o conheço totalmente. Ele é mais do que aquilo que a gente pode ler nas Escrituras. Não apenas Deus forte, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. Não apenas o pão da vida, a água da vida. Não apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não apenas o que a gente consegue ler na Escritura.
Jesus é muito maior. Foi por isso que João Batista, o maior profeta já nascido de mulher, falou assim: olha, eu não sou digno de me agachar, desatar as correias das suas sandálias e carregá-las. O maior homem que já existiu, o maior profeta que já existiu, disse que ele é tão grande que João mesmo não tinha a revelação completa de Jesus. Mas eu sei de uma coisa que vai mudar a tua vida para sempre. Jesus Cristo te acolheu nos seus braços de amor. A pessoa mais importante de todo o universo te recebeu de braços abertos. Ele desprezou as afrontas da sua vida, Ele desprezou a tua vergonha, Ele desprezou os teus pecados, Ele te perdoou, Ele te purificou, e Ele já separou a tua pedra branca. Tu és Cefas. Diga, eu sou Cefas. Diga com fé, eu sou Cefas. O que quer dizer Cefas? Pedra. Depois você vai ler nessa pedra o teu novo nome. E aí Jesus entra na cidade de Simão Pedro. A gente vai ter que chamá-lo de Simão Pedro até se acostumar a tirar o Simão e chamá-lo apenas de Pedro. A cidade de Simão Pedro era Cafarnaum. E Jesus agora quer entrar na igreja de Simão Pedro. E Jesus vai lá. E Jesus entra na igreja em que Simão Pedro congregava em Cafarnaum. Jesus entra lá. Mal entrou na igreja, um demônio começou a se manifestar. Um homem no meio do povo urrava e gritava com voz tenebrosa: que viestes fazer aqui, Jesus? E olha, ele estava dentro da igreja, perguntando o que Jesus foi fazer naquela igreja. Que viestes fazer aqui, Jesus? Viestes destruir-nos? Bem sei quem tu és o Santo de Deus. Todo mundo ouviu essa declaração da boca do próprio demônio. E o homem urrava e rastejava, e todo mundo apavorado. E Jesus, com a maior tranquilidade, diz: cala-te e sai dele. E na mesma hora, o homem ficou liberto. Pedro viu aquilo e ficou muito impressionado. As pessoas em volta começaram a se perguntar: que doutrina é esta? Que autoridade é esta? Ele manda e os espíritos imundos lhe obedecem? A fama de Jesus se espalhou. Todos que estavam naquela sinagoga saíram comentando o fato e dizendo coisa impressionante. E ele pregando então? Ele não prega igual aos escribas e os fariseus, que parecem doutores, se fazem de importantes, impostam a voz. A maneira dele pregar é diferente dos escribas e fariseus. Quando ele prega, a gente prende a respiração para ouvir. Quando ele prega, parece que a gente está dentro dele. Parece que a gente está vendo tudo que ele está falando. Quando ele prega, a gente sente o coração arder. Quando ele prega, a gente sente a presença de Deus. Ele só pode ser o Messias. Quando eles saíram daquela igreja, Simão Pedro, o irmão dele, o André, e também os outros dois sócios de pescaria, Tiago e João, eles foram pelo caminho. Mas Jesus não quer entrar só na igreja. Ele quer entrar na casa de Simão Pedro. Você está entendendo as etapas? Jesus quer entrar na tua casa. Ele não quer que você tenha um encontro com Ele só aqui. Ele quer morar na tua casa também. Jesus não sai de perto do seu círculo. O Simão Pedro está indo para casa almoçar. Acabou a reunião e Jesus está junto. Quando essa nossa reunião terminar e você voltar para casa, Jesus Cristo vai junto com você, porque Ele quer entrar na tua casa. A presença do Senhor será permanente na tua vida. Ele vai porque quer.
Você não precisa nem chamar, ele vai porque quer. Aí Jesus entrou na casa de Simão Pedro. Na verdade não era dele, a casa era da sogra. Pedro era casado, tinha esposa, tinha filhos. O André morava lá também, logo o Tiago e o João também vão morar lá. E logo Jesus vai se mudar para lá. Por isso que existe a expressão casa da sogra. Jesus também vai morar naquela casa. Eu já estive nas ruínas dessa casa lá em Cafarnaum. Não era muito grande não, o pessoal ficava meio juntado, viu? Os quartos e os cômodos eram pequenos. Você vê pelas ruínas, as pedras que ainda estão nos alicerces, você vê que não era uma mansão não. Mas Jesus foi lá. Eu não sei se você mora numa mansão ou se a tua casa é aquela casinha de 25 metros quadrados ou 5 metros quadrados. Pastor, a minha casa é tão pequena que às vezes a gente tem que dormir de pé. Eu não sei que tamanho que é a tua casa. Eu só sei de uma coisa. Jesus hoje vai mudar para dentro da tua casa. Ele vai entrar na tua casa, é isso que Ele quer. Começa a dizer aí, Jesus entra na minha casa. Jesus entra na minha casa, eu quero o Senhor morando na minha casa. Minha casa é humilde, mas eu quero o Senhor morando na minha casa. E Jesus vai dizer, muito obrigado, eu não vi a hora de você me fazer esse convite. E aí Jesus quer entrar na família de Simão Pedro. Senhor, a minha sogra está com muita febre, está quase morrendo. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, só assim de tocar nela. A febre desaparece, a mulher se levanta na hora e começa a servir todo mundo, inclusive a servir o Senhor Jesus. E aquelas pessoas que estavam na sinagoga e que foram para casa e ficaram contando para todo mundo o que Jesus tinha feito, as pessoas perguntavam, aonde ele está? Ah, ele está na casa da sogra de Pedro, de Simão. Está na casa da sogra de Simão. Você vê como são os amigos que levam? Você vê como são os parentes que levam? São os familiares que levam? Cercaram a casa da sogra de Simão Pedro. Cercaram, eram doentes, endemoniados, cegos, surdos, paralíticos, pessoas estropiadas, pessoas desenganadas, pessoas anêmicas, pessoas maltrapilhas. Naquele final de dia, a casa foi cercada por uma multidão de sofredores. E um por um, Jesus foi curando. Você sabe que Jesus não despachou ninguém sem o milagre? A palavra diz aqui que Ele curou a todos. Olha para mim, é este Jesus que está aqui. É este Jesus que está aqui. Ele não vai despachar ninguém para casa ou de volta para o seu lar do jeito que chegou. Ele está curando a todos. Ele está libertando a todos. Toma posse disso. É este Jesus que está aqui. Ninguém vai voltar para casa do jeito que chegou. Ninguém. Ele não permitirá. Aquela reunião avançou até o último doente. Foi demorada. Foi demorado, o povo aguentou firme ali. E aí, Pedro deixa as pessoas ali na casa dele, chama o André, seu irmão, chama também o Tiago e o João e diz, vamos pescar, porque agora tem mais boca para alimentar em casa. E nós não temos comida. Vamos pescar, que agora Jesus é nosso hóspede. Vamos pescar. Vamos trazer alguma coisa aqui para casa. E eles saíram e foram pescar de madrugada, como era costume dos pescadores no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é enorme. Ele tem 21 quilômetros de extensão por 13 de largura.
Mas não é um mar de água salgada, é um lago de água doce abastecido pelas águas do Rio Jordão que descem do Monte Hermon. Lá embaixo, na Galileia, tem uma cavidade, uma depressão rochosa, e toda a água que desce do Rio Jordão foi empoçando ali e formou este grande lago, o Mar da Galileia, chamado de mar por causa do seu tamanho. Um lago daquele tamanho. Pescadores profissionais, 2 barcos, com redes, não é com vara de pescar, não. Eles trabalharam a noite inteira. Trabalharam a noite inteira. E não pegaram nenhum peixinho assim, ó, para colocar na frigideira. Não pegaram nada. Como é que pode uma coisa dessa? Um lago daquele tamanho, homens preparados, equipamentos adequados. Mas o que estava faltando naquele trabalho? Já que os homens eram profissionais, eles tinham ferramentas adequadas, barcos, redes, experiência profissional. O que é que estava faltando para eles terem sucesso no trabalho? Faltava Jesus entrar no trabalho deles. Muitas vezes você se esforça, trabalha muito, mas falta Jesus entrar no teu trabalho. Você não vê o resultado do trabalho. E isso em todas as áreas, viu? Em todas as áreas. Quantos engenheiros estão trabalhando de Uber? Porque não arrumam emprego? Nem conseguiram fundar sua própria construtora ou empreiteira? Quantos advogados também estão trabalhando de motoristas de aplicativos? E tantos outros profissionais, arquitetos, dentistas. Tem dentista fechando o consultório, indo trabalhar de motorista de aplicativo, para ganhar um troquinho, para pelo menos ter o pão de cada dia. Muita gente preparada, com diploma, com estudos, está trabalhando de balconista em shopping, ou trabalhando de vendedor, ou tentando ser corretor porque não consegue um trabalho, e vai trabalhar sem um salário fixo, só comissão, vender planos de saúde, trabalhar por conta própria vendendo roupas ou joias. A pessoa teve estudos e não consegue sucesso na sua atividade. Muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente, um número incalculável de pessoas. A pessoa é preparada, a pessoa tem as ferramentas corretas, ela tem conteúdo, ela tem experiência, ela sabe trabalhar, mas não rende, o trabalho não rende. E não é uma pessoa preguiçosa, não, é uma pessoa que trabalha, se esforça, mas não vê o resultado do trabalho. Como é que é isso? O que está faltando? Falta Jesus entrar no seu trabalho. Horas e horas de trabalho durante toda a madrugada e não pegaram nenhum peixinho pequenininho? Num lago daquele tamanho? Foi aí que Jesus entra no trabalho de Simão Pedro. Foi neste exato momento. Tinha muitos barcos lá à beira-mar, muitos barcos. Todos, tenho certeza, fracassaram na pescaria. Todos. Todos estavam lavando as redes e tirando os enroscos, as sujeiras das redes. Mas Jesus vai justamente no barco de Simão Pedro. Tem muita gente nesta terra precisando da ajuda do Senhor no trabalho que faz. Mas é no teu trabalho que Ele escolheu para entrar. É no teu serviço que Ele quer entrar. É na tua empresa, na tua loja, no teu comércio, na tua oficina. É no teu negócio próprio. É na tua atividade que Ele quer entrar. É nas tuas vendas que Ele quer entrar. Jesus escolheu exatamente você para entrar. E Ele entrou exatamente no barco de Simão Pedro e dali ficou afastado da praia, pregando para a multidão que estava em terra. Jesus sabe que eles fracassaram no trabalho. Jesus sabe que não vai ter nada para comer naquele dia.
que todos na casa de Simão Pedro, e é muita gente, inclusive a sogra e os filhos de Simão Pedro, a esposa, Jesus sabe que ninguém vai ter o que comer ali. Às vezes você está passando por uma aflição e você fica se perguntando: e agora? E agora o que eu faço? E agora como é que eu vou dar conta disso? E agora como é que eu vou pagar essa prestação? E agora como é que eu vou pagar essa conta? E agora como é que eu vou pagar esse aluguel? E agora como é que eu vou fazer que eu não tenho nada? E agora? Jesus vai entrar no teu trabalho, porque é Ele que tem poder para mandar a bênção estar no teu trabalho e onde você colocar as tuas mãos. E quando Ele manda, o mesmo negócio fracassado, o mesmo trabalhador ou trabalhadora fracassados, a mesma pessoa que não tinha êxito, de repente é um sucesso estrondoso. O mesmo lugar que antes ficava moscas e não entrava um cliente, vai entupir de gente querendo comprar. O mesmo vendedor que não conseguia um contrato de assinatura, de repente vai ter um monte de gente assinando a sua proposta. Porque é Deus que manda isso. E eu quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 8. Preste atenção. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão. É o Senhor que manda a bênção. Ele manda a bênção, e quando Ele manda, acabou. Quando Deus dá ordem, quando a ordem sai da boca do Senhor, quando você o agrada, quando você permite que Ele entre no teu trabalho, no teu dia a dia, quando você faz isto, então Ele ordena, Ele manda que a bênção entre no teu celeiro. E Ele ainda fala em celeiros, no plural, não um celeiro apenas, mas vários celeiros. Isso quer dizer crescimento, transbordamento, abundância. E Ele abençoa a tua mão, para que tudo aquilo que você fizer ou colocar as mãos, tenha vitória, prosperidade, êxito, sucesso. É Ele que manda. Quando Ele dá a ordem, Ele faz a coisa acontecer. Quem acredita nisso, levante a mão. Quando Ele dá a ordem, tem que acontecer. Você pode ter sido até hoje a pessoa mais fracassada da família, o mais pobre da família, a mais pobre da parentela, mas Ele vai dar ordem. Hoje, agora, está tomando posse, Ele vai dar ordem agora para que o seu celeiro e os seus celeiros sejam cheios das bênçãos de Deus. E ergue a tua mão, não aplaude ainda não. Ele vai ungir as tuas mãos, abençoar as tuas mãos, para tudo aquilo que você tocar prosperar. E a ordem já foi dada. Agora sim, se você crer, pode aplaudir. Se você está tomando posse, pode aplaudir com essas mãos abençoadas. Pode aplaudir com essas mãos abençoadas. Aplaude ao Senhor com as mãos abençoadas. E Jesus vai no barco com eles. Jesus diz assim: vamos para o alto mar. O sol já está ardendo lá fora. Pescaria é feita só de noite no mar da Galileia. Jesus manda eles entrarem no alto mar. Pedro podia falar: Jesus, antes do Senhor ser pregador, o que o Senhor era? Pedro não podia falar isso? O Senhor era carpinteiro antes de ser pregador? Carpinteiro não entende nada de pescaria, não. Olha, pode acreditar, eu sou pescador, desde menino, aprendi com meu pai, o Jonas, que o senhor falou o nome dele. Eu aprendi com meu pai. A gente não pesca nesse horário, porque os peixes agora se recolheram, eles também não gostam do sol, não. Se recolheram, estão nas sombras. Pedro podia argumentar, também poderia dizer: eu estou cansado. Senhor, eu trabalhei muito essa noite, olha, deixa para outro dia, hoje não deu e não vai dar. Ele podia falar tudo isso, podia ou não podia? Mas ele
sentiu na voz de Jesus que se ele obedecesse, tudo iria dar certo. Ele sentiu poder na palavra do Senhor. Então ele diz assim: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque mandas, é Ele que manda a bênção, mas porque mandas, sobre a tua palavra lançaremos as redes. E foram lá para o alto mar, todo mundo ficou na praia esperando. Queriam mais Jesus, mas Jesus está indo lá com o barquinho, está dentro do barquinho. Aí eles lançam a rede, e Jesus dentro do barco. Jesus agora não está dentro do barco, entenda isso. Jesus está dentro do trabalho de Simão Pedro. Entende isso? E eles, ao lançarem as redes, imediatamente começam a sentir aqueles trancos, aqueles puxões de uma grande quantidade de peixes, e eles começam a puxar com alegria. Isso foi na primeira tarrafada, na primeira lançada de rede. Não foram várias tentativas, não, foi na primeira. Você pensa que Deus vai ficar te torturando? Espera, tenta de novo. Não, a bênção chegou agora. O teu milagre chegou agora, não é para depois não, é para já. Diga, é para já. Toma posse, é para já, toma posse. Era tanto peixe que a rede arrebentava e os peixes pulavam. Era tanto peixe que o Pedro e o João, que era seu sócio dentro daquele barco, não tinham forças para puxar. Era tanto peixe, era tanto peso, que o barco quase foi a pique. O barco quase afundou. Aí eles ficaram acenando para o outro barquinho lá no fundo. Ei, Tiago! Ei, André! Corram, venham cá, venham ajudar! Aí eles vieram e encheram os 2 barcos. Até quem não pescou nada, teve o barco cheio. A tua vida vai ser tão abençoada, que vai transbordar até para quem está do teu lado, para tua família, para tua vizinhança, para tua parentela. Você vai ter tanto, o teu trabalho vai ser tão abençoado, que muita gente vai comer do fruto do teu trabalho. Você vai empregar pessoas, você vai ajudar pessoas. Aí o Simão Pedro ficou com muito medo e fez o que Jesus esperava que ele fizesse. Porque Jesus já entrou em todas as áreas da vida do Pedro, já entrou até no seu trabalho. Agora só falta entrar aonde? No seu coração. Só falta Jesus entrar no coração de Pedro. Só falta Pedro permitir que Jesus faça morada dentro dele. Então Simão Pedro, ele se ajoelha dentro do barco. Peixe pulando para lá e para cá. Tinha peixe de monte. O barco estava cheio de peixe, todos os peixes pulando. Ele se ajoelha no meio dos peixes pulando. Mas ele não está mais vendo o peixe. Ele não está mais vendo o barco. Ele não está mais vendo o sócio. Ele está vendo Jesus na frente dele. O Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Ele está com temor no coração, um temor que ele nunca sentiu antes, por isso que ele se ajoelhou. E preste atenção, Pedro era judeu da Galileia. Eles são ensinados a nunca dobrar os joelhos diante de ídolos, outros deuses ou homens. Eles preferem morrer a transgredir este mandamento. O primeiro, amarás ao Senhor teu Deus, amar só ao Senhor. Eles preferem morrer do que se ajoelhar diante de qualquer outra pessoa. Mas quando Pedro se ajoelha, ele se prostra, porque ele reconhece que Jesus é o próprio Deus. Não apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus, o Deus encarnado.
Ele teve essa revelação na hora. Ele se ajoelhou diante do Senhor. Senhor significa dono. Ele se ajoelhou diante do seu dono, do seu Criador. E ele diz: Senhor, isto é, meu dono, se afaste de mim. Eu sou homem pecador. Ele está com medo até de fitar os olhos em Jesus. Ele está tremendo. O temor de Deus o possuiu. Se afaste de mim, eu sou um pecador. Ele confessa que é um pecador. Jesus poderia dizer: então, deixa eu sair daqui que eu não me misturo com pecadores. Não, mas Jesus disse: não tenha medo, Pedro. Jesus pegou ele pela mão, levantou Pedro. Pedro, não tenha medo. A partir de agora, serás pescador de homens. E diz a palavra que quando chegaram na praia e descarregaram o barco e tiraram os peixes, diz a palavra que Pedro e o seu sócio João, e também o Tiago e o André, diz a palavra que eles largaram os barcos com Zebedeu, que era o pai do Tiago e João, sócio também daquele negócio, deixaram tudo ali e passaram a seguir Jesus. Uma vida entregue a Jesus de verdade é assim: você passa a seguir Jesus. Trabalho não te impede de seguir Jesus. É lamentável quando uma pessoa tem o trabalho abençoado por Deus e ela acaba deixando de seguir a Jesus porque está muito ocupada agora trabalhando. Pedro poderia dizer: eu vou ser o maior pescador de todos os tempos, a maior peixaria do Oriente Médio vai ser minha, eu vou ser o pescador mais rico da Galileia. Ele podia falar: agora sim, agora eu tenho a bênção do Senhor, vou colocar Jesus no meu barco toda hora. Mas ele não quer mais o barco, ele não quer mais os peixes, ele não quer mais as redes, ele não quer mais nada, passou até o cansaço. Ele quer Jesus, porque ele achou o verdadeiro tesouro desta vida. O que realmente importa ao ser humano encontrar nesta vida. Ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Aí ele passa a seguir Jesus. Eu vou só até aqui. Quer saber mais sobre a vida de Pedro, de Jesus, dos demais apóstolos? Depois leia esse livrinho aqui, Jesus, a vida completa. Quem não tem vai ganhar, eu vou dar já já. E você vai saber como foi a vida de Pedro. Todos os próximos acontecimentos que envolvem Pedro e Jesus. Até que ele para de ser chamado Simão Pedro e fica só Pedro. É um crescimento espiritual, está entendendo isso? É um crescimento. Vamos ficar todos de pé. Jesus quer te dar vida abundante. Isso envolve vitória no seu trabalho. Você ganhar mais do que precisa. Você ter mais do que necessita. Vida abundante significa sobrar e não faltar. É isso que ele faz. Mas é muito mais do que apenas satisfazer as necessidades do dia a dia, as nossas necessidades materiais. A vida abundante envolve saúde perfeita. A vida abundante envolve paz perfeita. A vida abundante envolve segurança perfeita, nunca mais ter medo de escuridão, de peste que ande de dia ou no meio da escuridão, nunca mais ter medo de qualquer criatura, segurança espiritual. Nunca mais temer sequer a morte, mas temer unicamente ao Senhor. Isso é uma vida abundante. Tudo o que você precisa está em Jesus, tudo, olha para mim, tudo o que você precisa está em Jesus. E se estiver faltando coisa na tua vida, é porque Jesus ainda não entrou no teu trabalho. Se estiver faltando coisa para você,
é porque falta ainda você entregar-se a Ele, corpo, alma e espírito, sem qualquer reserva. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Nunca deixar de segui-lo, seja por motivo de trabalho, de família, ou de viagem, ou qualquer outro negócio. Entregar a vida para Jesus sem qualquer reserva, entregar de verdade e deixar Ele trabalhar. Você deixa Ele agir. Não é você que vai fazer a obra, não é você que vai mudar. Não pense que você vai mudar de vida, é Ele que vai transformar a tua vida. É Ele que vai mudar a tua vida. Então, olhem todos para mim. O que Pedro fez no final, e era o que Jesus queria que ele fizesse. Pedro se ajoelha diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor. Ele se entrega ao Senhor. Ele reconhece que é um pecador. E ele recebe neste ato a salvação e o privilégio de seguir Jesus. E ele aproveita a oportunidade. Por isso não perca a sua oportunidade agora. Por que Jesus te trouxe? Por que você chegou até aqui? Porque Ele quer mais do que entrar no seu trabalho. Ele quer entrar aqui, no seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo aí na porta do seu coração. Ele quer entrar agora. Se você ouviu a voz dele e quer que Jesus entre na sua vida, então ergue a sua mão direita bem alto. Jesus, eu quero isso. Eu quero receber o Senhor no meu coração, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente e eu vou ficar te esperando de joelhos. Eu vou te esperar aqui de joelhos. Isso, igreja, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando, e eu louvo a Deus porque você está vindo. Vamos aplaudir mais, igreja. Isso é pescaria, viu? Isso é pesca maravilhosa. Olha os peixes do Senhor chegando. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Quero chamar você que está fraco, fraca na fé, ou com dificuldades de seguir Jesus, vem aqui para frente também que nós vamos orar. Eu disse que ninguém vai voltar para casa do jeito que chegou, inclusive tua vida espiritual vai ser sarada agora. Pastor, eu estou com a minha vida espiritual doente. Há momentos em que eu duvido, em que eu fraquejo, em que eu vacilo. Eu estou doente na minha vida espiritual, quero ser curado na minha vida espiritual. Vem aqui para frente também. Filhos pródigos e filhas pródigas, e aqueles que estão sem igreja também, vem aqui para frente agora. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está vindo. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou pelo youtube.com/JoãoRibe. Com você que está ouvindo pela Rádio Feliz FM ou pelo aplicativo da Feliz FM. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem enquanto dirige, ou em trânsito dentro de um trem, dentro de um vagão, dentro de uma van, dentro de um comboio, dentro de uma lotação. Quero falar com você. Jesus quer isso. Entrar no seu coração. Você tem que deixar todas as áreas da tua vida, você tem que deixar Jesus entrar, mas principalmente no teu coração. Ele tem que ser o teu dono, ele tem que ser o teu Senhor. E se você quer fazer isso, ajoelhe-se aonde você está, e se não puder se ajoelhar, coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração, porque nós vamos orar. Também nos presídios, nas cadeias masculinas e femininas, e nos hospitais, e em toda parte, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, mas não tem como se ajoelhar, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração.
E quem veio aqui para frente comigo e quem está à distância se entregando para Jesus, ore desta maneira: meu Deus e meu Pai. Que coisa linda. Diga com fé: meu Deus e meu Pai. O Senhor me trouxe até a tua presença e eu te reconheço muito mais do que o Rei dos Reis. Eu te reconheço como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E agora, ouvindo a tua voz, eu abro a porta do meu coração e convido ao Senhor a fazer morada permanente na minha vida. Agora, meu Deus, pelo sangue de Jesus, me purifica de todo pecado, porque eu quero entrar também na tua santa presença. Tira de mim tudo que me divide, tudo que me separa do Senhor. Afasta de mim tudo que me atrapalha, tudo que me impede no meu caminhar para seguir o Senhor. Me dá poder do teu Espírito para vencer o pecado, para vencer a tentação, para dizer não aos convites do mundo. Me dá agora a tua virtude, o teu poder, o teu Espírito Santo. Me batiza, Senhor, com o Espírito Santo e me dá, acima de tudo isso, de presente a minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim, Espírito. Toda a igreja vai orar com você e com o pastor Giancarlo Palharim. Filho, ore por essas pessoas e por quem está à distância também. Amém, Jesus. Continue pensando em Deus, continue em espírito de oração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos, estamos sem palavras, te damos graças por esta maravilhosa pescaria. Cada uma destas almas valem mais do que o mundo inteiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, que pesca maravilhosa, que pesca preciosa o Senhor nos concedeu hoje. Quantas almas, quantas vidas conquistadas e resgatadas para o seu reino, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, com todo o nosso coração. E eu te peço, por cada uma destas vidas, por esta mulher, por este homem, por este jovem, por essa criança, por este senhor, por esta senhora, por cada uma destas vidas que estão aqui reconhecendo que o Senhor é o próprio Deus e o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Então, meu Deus, entra agora, Senhor Jesus, no círculo de amizades. Entra agora, Senhor Jesus, na família. Entra agora, Senhor Jesus, nos pensamentos. Entra agora, Senhor Jesus, no trabalho, abençoando as mãos do teu filho e da tua filha. Entra agora, Senhor Jesus, principalmente em cada um destes corações que estão agora abertos, escancarados, para que o Senhor venha com teu Espírito Santo e faça a morada definitiva. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa fortalecer cada uma destas pessoas na fé, para que cresçam na fé, para que se fortaleçam e edifiquem-se cada vez mais na tua palavra, para persistirem e chegarem até o fim, naquele dia onde nós, cada um de nós, receberemos o nosso novo nome, quando receberemos nosso nome escrito
naquela cefa, Senhor, naquela pedra que o Senhor pessoalmente nos dará no teu reino. Pai querido e Deus amado, abençoa cada uma destas vidas e confirma cada um destes nomes no teu livro santo, o livro santo do Cordeiro, Senhor Jesus. É o que eu te peço e é o que eu já te agradeço. Assim seja feito para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. E levante-se agora como filho de Deus, como filha de Deus, e vamos aplaudir ao Senhor. Que mensagem poderosa acabamos de receber. Tenho certeza que você foi amplamente abençoado e abençoada por Deus. Se você agora mesmo tem voltado para a casa do Pai, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meus parabéns. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha certeza que hoje começa um novo momento. Lembrando que, hoje você pode comparecer aqui na Paz e Vida. Amanhã você tem que comparecer. Será o dia D, o dia da decisão. Quarta-feira também estaremos juntos buscando a presença do Espírito Santo de Deus. E creio, Deus fará coisas lindas acontecerem na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Prepare-se para estar conosco aqui na Paz e Vida. Quer encontrar a Paz e Vida mais perto de você? Acesse pazevida.org.br. Clique em endereços e descubra a unidade mais próxima. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. A mesma dor se repete em todos os cantos do mundo. Lamentamos a partida das pessoas que amamos. E nos esquecemos que todos nós, um a um, estamos indo para o mesmo ponto final. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos seguem para o mesmo destino. E a pergunta mais intrigante é: os falecidos, para onde foram? Para responder esta pergunta, nasceu este livro aqui. Você vai encontrar a resposta para esta pergunta e para muitas outras que milhões e milhões de pessoas em todo o mundo fazem, mas poucos conseguem responder. Eu quero que você, a partir do dia 14 de agosto, sexta-feira, e também dia 16, domingo, em todas as unidades da Paz e Vida, venha buscar o seu exemplar inteiramente grátis. As perguntas que você faz estão respondidas aqui por aquele que voltou dos mortos. Venha buscar o seu exemplar. E se na sua cidade não tem uma unidade da Paz e Vida, encomende na livraria mais próxima de você. Mas lembre-se, na Paz e Vida fizemos 200 mil exemplares e eles serão distribuídos em todo o Brasil inteiramente grátis. Venha buscar o seu exemplar. É de graça mesmo. Venha receber grátis o seu exemplar deste novo livro de João Ribe Palharim, Os Falecidos, para onde foram? Dia 14, sexta-feira, e dia 16, domingo, na Paz e Vida mais próxima de você. Imperdível. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. A saúde é algo que Deus determinou para a vida das pessoas desde a sua formação, desde quando Deus criou o homem. Deus criou o homem sadio, a pessoa sadia. E mesmo que a doença viesse, e acometesse o corpo da pessoa, Deus, ele se apresenta como o Senhor que sara. Isso mesmo, o Senhor que cura. Então Deus é aquele que quer ver sim você com uma saúde plena na sua vida.
seja mental, seja físico, seja emocional. Deus, Ele quer sim que você tenha saúde em abundância. É triste quando a pessoa, ela não consegue alcançar a fé que manifesta esse poder de Deus na sua vida. Porém, esse quadro que você pode estar se encontrando agora, de dor, de doenças, enfermidades, doenças crônicas, que infelizmente possibilita você de usufruir, de ser produtivo e ver você limitado em todo tempo e momento. Quando você começar a agir mediante o poder de Deus, será impossível Deus não agir. E Ele quer agir sim na sua vida. Preste atenção, quando a pessoa ela está passando por esse momento delicado na saúde, ela busca o poder de Deus e Deus intervém com a bênção da cura sobre a vida dela. Vamos assistir. As doenças e enfermidades atingem e causam terríveis sofrimentos a milhões de pessoas. E quando a medicina não pode ajudar, muitos se entregam ao desespero. Pare de sofrer. Na Paz e Vida, seja qual for a dor, a cura acontece. Qual o seu nome completo? É Maria Núbia Carneiro. Maria, o que estava acontecendo? Eu estava com uma dor na perna, já 7 semanas que eu estou aqui, né? E a senhora estava sentindo uma dor na perna. Aí quando eu ia embora, continuava aquela dor de novo na perna. Aí eu pedi, na hora que você desceu, eu pedi para você pôr o óleo. Eu não estava nem andando, agora eu já estou andando direito, graças a Deus. Maria, quanto tempo você sentia essa dor nas pernas? Há muito tempo. Eu tenho 30 e poucos anos que eu frequentava a igreja, mas eu não me sentia muito bem na igreja que a gente ia. E aí eu falava para meu marido, eu quero ir naquela igreja que eu vejo o pastor falando. Quer dizer que a senhora assistiu pela televisão e mesmo sendo membro de uma outra denominação, a senhora pensava, eu tenho essa dor na perna há mais de 2 anos que eu não ia, porque a pregação eu não me sentia bem, como eu me sentia aqui, que eu via que era uma pregação de Deus mesmo. Mas aqui. A dor na perna a senhora sentia há quanto tempo? Aí já tinha muito tempo, eu acho que tinha uns... A senhora está olhando para quem? É o meu marido. O seu marido? Por favor, fique ao lado dela. Aí nessa dor não passava. Qual o nome do seu marido? É José Milton Carneiro. Ô José, há quanto tempo a sua esposa sentia esta dor? É mais ou menos 1 ano e 6 meses. Há mais ou menos isso? Isso aí. A dor constante há 1 ano e 6 meses. Depois que a gente... Temos uma sobrinha lá que ela vive, entendeu? Mexendo com coisa que não presta. De vez em quando jogam sal, essas coisas no meu quintal, fica aquela, entendeu? E vocês desconfiavam que era uma questão de ordem espiritual? Eu acredito que sim, entendeu? Aí a segunda-feira passada a senhora veio aqui com a dor. Eu já andava de um jeito que eu falava, Jesus, acho que eu não vou andar mais direito. Aí, eu fui para frente, aí meu marido, quando vem chegando aqui, meu marido falou assim, vamos falar com o pastor para ele orar na sua perna. Ele que falou, nós estávamos chegando aqui nessa banca de jornal, aí eu fiquei quieta. Aí quando eu vi você passar para frente, que o pastor estava orando, não dava para ele orar em mim, eu corri na frente. Aí pedi para você orar, aí você passou o óleo. Quer dizer que eu passei o óleo nas suas pernas? Ainda passou, você passou o óleo ainda aqui. E aí? Jesus me curou e não tem mais dor nenhuma, não. A dor desapareceu? Aí eu tô andando na fé. Dá uma voltinha aí, dá uma volta, anda um pouquinho. E a dor? Cadê a dor? Jesus levou? Tá feliz? Tô feliz. Nós também, parabéns. A Maria Núbia, olha, viveu aí um momento terrível em sua vida, Dores nas pernas, 1 ano com dores nas pernas, impossibilitava de andar perfeitamente, limitando ali algumas ações que infelizmente deixaram de fazer. Mas quando é que muda isso? Quando a palavra de Deus entra nos seus ouvidos. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi quando, assim como você
ela assistiu a programação e disse, opa, eu preciso ir na Paz e Vida. Eu tenho que receber a oração, tenho que receber a palavra de bênção. E olha, Deus fez o milagre acontecer na vida da Núbia e fará também na sua vida se você tomar a decisão. Por isso, declare agora mesmo, eu estarei na Paz e Vida e tenho certeza, a minha bênção estará acontecendo. Está doente? Prepara, porque amanhã, terça-feira, eu vou estar às 19 horas no dia da decisão. E certamente eu vou ungir você, vou abençoar a sua vida e Deus, Ele vai agir poderosamente em nome do Senhor Jesus. Avenida Senador Salgado Filho, 1000, 950, no bairro de Lagoa Nova. Compareça. Endereços de Paz e Vida. No Rio Grande do Norte, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, Lagoa Nova, próximo à Passarela. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que às 12h30 eu volto com você. Você acabou de assistir Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação.